Bom, pessoal, agora sim a gente vai caminhar para a reta final, para o painel de encerramento desses 2 dias de Smart Law Summit, e um dos painéis mais esperados, tanto pela atualidade do tema, pela polêmica do tema também, a gente recebeu algumas mensagens perguntando se esse painel especificamente seria gravado, de algumas pessoas que não conseguiram assistir, porque realmente se interessaram pelo tema. E o tema que eu estou falando, ele inclusive está bem grande no título, vocês devem ter observado, mas realmente porque a gente precisa enfatizá-lo. Então vamos lá, vamos falar sobre o quê? Sobre a validade atual das restrições convencionais urbanísticas impostas pelos loteadores em face da revisão das leis de zoneamento e também dos planos diretores municipais. E para isso, e para encerrar com chave de ouro o nosso evento, vou receber aqui no palco o Flaviano Galhardo, que está aqui com a gente, presidente da Arisp e o 10º oficial de registro de imóveis de São Paulo, e também o Marcos Lopes Prado, que é o sócio da Sescom Barreira Advogados, parceiro aqui do Grupo GRI, da Smarts, que vai conduzir com maestria esse painel. Obrigado demais, Marcos e Flaviano, pela presença. Um prazer enorme recebê-los e uma honra tê-los encerrando o evento. Obrigado, Leonardo. Prazer é todo nosso aqui. Obrigado, Flaviano Galhardo, pela presença aqui. 10º registrador de imóveis de São Paulo, né, presidente da Arisp. A gente tratou desse tema em outros foros aí de debates. É um tema que vem ganhando uma grande repercussão. Ele vai e volta, não é um tema novo, é um tema antigo, mas ainda mal resolvido, né? Mal resolvido pela doutrina, pela jurisprudência, enfim, e que continua atormentando aí, principalmente os desenvolvedores imobiliários, né? Incorporadores, loteadores, o mercado em geral. Então, acho que vale muito a pena a gente discutir. Há alguns casos recentes, inclusive aqui na cidade de São Paulo, que levantaram polêmica e casos públicos. Né? Existe uma ação tramitando, por exemplo, no Jardim Guedala, que versa sobre isso, que pede demolição de empreendimento. Nós tivemos um caso paradigmático no City Lapa, aqui em São Paulo, julgado pelo STJ, o ministro Herman Benjamin, enfim. Então, há muitos aspectos aqui. Vou passar a palavra primeiro para o Dr. Flaviano dar a sua saudação inicial, depois a gente já entra no tema. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos ouvem. Parabéns pelo evento. Valeu. Boa tarde a todos. Obrigado, Leonardo, obrigado, Marcos. Queria agradecer aí os organizadores dos matos, né, pelo honroso convite feito, e cumprimentá-lo aí estarmos aí de novo discutindo esse tema árduo, né? São as restrições convencionais e, enfim, estou à disposição aí. Acho que vai ser um debate profícuo. Perfeito. Na nossa dinâmica aqui, eu vou procurar ser o mais conciso possível na apresentação, e depois a gente vai passar para uma fase de debates com o Dr. Galhardo, e também estaremos abertos a responder eventuais perguntas aí do público, tá? Vou tentar compartilhar o material aqui, e aí, deixa eu ver, a tela inteira. Eu não sei se a função compartilhar está funcionando para mim aqui, Leonardo. Ô, Marcos, você tem que clicar em cima da telinha de preview aí. E aí depois vai aparecer o compartilhar. Share screen, aí você vai clicar em cima da telinha de preview que aparece para você. Tá, apareceu share screen de novo, perfeito. Certo. Aí tem tela inteira, janela do aplicativo, já vi, janela do aplicativo, achei aqui. Perfeito. Tá funcionando? Perfeito. Funcionando, só colocar em tela cheia para o pessoal enxergar com clareza. Perfeito, Marcos. Maravilha. Bom, então aqui eu gostaria de começar falando um pouco do histórico legislativo dessas restrições, né? O que são essas restrições, para temos um público heterogêneo aqui, nem sei se todos estão bem familiarizados com ela. O loteador, ao desenvolver um novo empreendimento, né, urbanístico dentro do município, ele pode estabelecer na documentação do empreendimento, né, mais especificamente na minuta padrão de compromisso de venda e compra dos lotes, determinadas restrições ao direito de construir, e também questões de uso da propriedade, que versam desde recuos obrigatórios, números de andares, unidades unifamiliares ou multifamiliares, uso residencial, misto, comercial. E essa faculdade unilateral e particular do loteador, ela passa a gravar a propriedade daquele lote
com um caráter propter rem, ou seja, acompanha o imóvel por prazo indeterminado, alguns dizem até eternamente. E aí nós temos uma situação muito curiosa, porque atualmente, desde a Constituição Brasileira de 88, a competência em matéria urbanística para ordenamento do solo urbano é dos municípios, né? Cabe aos mais de 5.000 municípios brasileiros planejarem o seu território, o seu desenvolvimento urbano, através principalmente dos planos diretores e das leis de zoneamento, uso, ocupação, parcelamento do solo. Lá em 2001 nós tivemos o advento da Lei Federal do Estatuto da Cidade, que regulamentou a função social da propriedade urbana, previu vários mecanismos, inclusive, de aplicação do plano diretor, de revisão a cada 10 anos dessa legislação urbanística pelo próprio município. Por quê? Porque as cidades crescem, a nossa realidade de vida urbana no século XXI é cada vez mais complexa no novo milênio, a utilização das propriedades muda, hoje nós falamos de co-living, co-working, realidades que há muito pouco tempo atrás não existiam, né, no planeta Terra. Então, assim, a dinâmica de mudança da vida urbana é muito intensa, as cidades mudam e a legislação urbanística ela precisa se atualizar. No entanto, não há nenhuma regra prevista no sistema para essa revisão periódica dessas restrições que são planejadas unilateralmente pelo loteador particular. Algumas delas em vigor na cidade de São Paulo, por exemplo, há mais de 100 anos. Estou falando, por exemplo, daquelas criadas pela companhia inglesa City, né, que criou bairros jardins aqui dentro de São Paulo, que foram referências urbanísticas durante muito tempo, mas criou hoje, com o desenvolvimento natural da cidade, criam alguns conflitos com a própria legislação urbanística. Bom, falando desse histórico, né, nós, primeiro, voltando aqui lá ao Decreto-Lei 58, que vigorava antes da lei atual de loteamento 6766, e que tinha lá a previsão expressa do registro do memorial de loteamento para a comercialização dos lotes, né? Depois, nós tivemos, em 73, o advento da atual Lei de Registros Públicos, e lá no rol do artigo 167, que lista os atos de registro ou de averbação nas matrículas do imóvel, nós encontramos lá o registro dos loteamentos ou averbação dos compromissos de venda e compra de terrenos loteados, em conformidade com o Decreto-Lei 58, é caso de registro. Se forem compromissos firmados, quando do loteamento firmado pelo Decreto 58, então seria caso de averbação. Mas, das duas maneiras, haveria uma publicidade dos compromissos de venda e compra dos lotes nas matrículas dos imóveis. E aí eu estou me referindo tanto à matrícula mãe do loteamento, como às matrículas individualizadas dos lotes, resultado do parcelamento do solo, que nós vamos ver mais adiante. Vem em 79, então, a atual lei de parcelamento do solo, a 6766, a famosa 6766. Lá no artigo 18, nós encontramos o regramento, a disciplina legal do chamado registro especial do loteamento urbano. E dentre os documentos obrigatórios que o loteador precisa arquivar no registro de imóveis para comercializar os lotes, inclusive, e regularizar o loteamento, nós encontramos lá o exemplar do contrato padrão de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações do artigo 26. O artigo 26 é o que faz referência expressa pela primeira vez, desde 79, então, às declarações das restrições urbanísticas convencionais do loteamento supletivas da legislação pertinente. Então, a previsão dessas restrições encontra amparo legal na 6766, elas devem constar dos compromissos de venda e compra e devem ser arquivadas juntamente com o registro de loteamento. E a 6766 diz que a eficácia delas é supletiva à legislação pertinente. Supletiva, né? Essa expressão acho que é importante para a discussão que a gente vai ter daqui a pouco. Em 2015, nós tivemos o advento da chamada Lei da Concentração de Atos da Matrícula, né? E lá no artigo 54, dentre aqueles atos que passam a ser obrigatórios para os credores que pretendem perseguir patrimônio imobiliário de seus devedores em demandas de cobrança ou execução de dívidas, nós encontramos lá a obrigatoriedade da averbação de restrição administrativa ou convencional
ao gozo de direitos registrados e de indisponibilidade de outros ônus quando previstos em lei. Sob pena de, não sendo feita essa averbação de restrições administrativas ou convencionais, não poderem ser opostas essas situações, se elas não constarem nas matrículas dos imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia de direitos reais sobre esse imóvel. Então, veja que a notícia, né, da existência dessas restrições, hoje, ela tem um respaldo, uma previsão legal e até com uma sanção legal gravosa, né, que é a inoponibilidade dessas restrições. A gente vai discutir um pouco até o alcance disso, mas é o que a Lei 13.097 pretende e diz, né, no espírito de que a matrícula reflita a informação completa do imóvel, né, tudo que diga respeito ao imóvel. E esse é um ponto que nós, advogados imobiliários que atuamos na área e assessoramos os empreendedores, os próprios empreendedores, loteadores, incorporadores e também proprietários, adquirentes de imóveis em geral, fundos de investimento, passam por essa tormenta nas suas auditorias legais imobiliárias, né? Já não é fácil a documentação de praxe. Esse é um ponto, um item da nossa lista de auditoria que o mercado todo pratica, que é sempre um ponto complicado, porque ele é uma pesquisa difícil, demorada, longa. Muitas vezes o imóvel mudou de circunscrição imobiliária ao longo do tempo, várias vezes. Então, o loteamento original ele foi registrado 50, 70, 100 anos atrás numa antiga circunscrição imobiliária. Isso significa que o advogado que está realizando a auditoria terá que percorrer todas as circunscrições onde o imóvel passou até a origem do loteamento para encontrar o loteamento arquivado, encontrar a minuta padrão do compromisso de venda e compra do lote, para então verificar se havia ou não restrições que foram impostas lá. Por quê? Porque essas restrições originárias, apesar do espírito até do empreendimento fosse que elas fossem reproduzidas título a título de transmissão do lote ao longo do tempo, isso na prática não acontece, né? Em 99% dos casos. Nos primeiras vezes isso até acontecia, mas depois não. Então, o que nós temos hoje é uma matrícula atual do lote, muitas vezes remembrado, desdobrado, que não consta qualquer notícia a respeito disso. Então, o advogado é obrigado a percorrer essa via crucis, né? E muitas vezes o tempo e o custo dessa pesquisa é tão alto que o comprador acaba assumindo o risco, né? Porque a velocidade das transações muitas vezes não permite esse achado. As buscas digitais aí, até os serviços eletrônicos recentes que nós encontramos hoje, a própria Arispe é pioneira nisso e tal, ela ainda não conseguiu evoluir na pesquisa desse assunto, né? Eu gostaria até que depois o Dr. Galhardo comentasse também sobre isso, porque ajudaria demais a dinâmica de mercado. Bom, concluindo aqui a evolução legislativa, eu menciono aqui a atual lei de zoneamento de São Paulo, a Lei Municipal 16.402, que lá no artigo 59, diz que as restrições, quando existentes, devem ser atendidas sempre que mais restritivas que a própria legislação urbanística paulistana. Então, a lei urbanística de São Paulo acolheu a validade e eficácia dessas restrições no município de São Paulo, sempre que elas forem mais restritivas do que a própria lei, nesses zoneamentos aqui mencionados no artigo 59. Tá? Muito bem. As normas de serviço da Corregedoria de Justiça de São Paulo, né, e isso vale para todo o Estado, tem um item lá, 186, a respeito do assunto, que estabelece que essas restrições elas devem ser noticiadas no registro do loteamento, e aquelas que atingirem os lotes, às vezes a restrição atinge lotes específicos do empreendimento, não são todos os lotes, inclusive. Tem esse problema adicional. Sempre que elas atingirem e estiverem ainda em vigor a respeito de determinados lotes, elas devem ser noticiadas nas matrículas individualizadas dos lotes em averbação remissiva. Isso foi uma mudança, inclusive, das normas atuais em relação às normas passadas, que até tinha uma previsão que o oficial não tinha o dever, essa faculdade, essa obrigação de fiscalização desse tema, né, por ser um tema urbanístico, e até sobre esse histórico, depois acho que o Dr. Forgano vai fazer uma menção aqui dessa mudança das normas. Mas vejam que a versão atual das normas da Corregedoria Extrajudicial do Serviço de Registro de Imóveis paulistano prevê
e Paulista, né, prevê expressamente a averbação nas matrículas individualizadas dos lotes em perfeita consonância com a Lei 13.097 da concentração dos atos. Então, me parece que hoje é uma realidade e que a gente tem que trabalhar em conjunto aí, todo o mercado, advogados, investidores e principalmente os cartórios, para fazer valer e para colocar isso em prática, ampliar essa publicidade registral do assunto nas matrículas dos lotes, né? Isso vai facilitar demais o trânsito, o tráfego imobiliário, as negociações, dá mais transparência e segurança, né, para todos, vendedores, compradores, investidores, bancos, inclusive, garantidores, enfim. E aqui eu só proponho um pouco essa discussão, né, da publicidade registral do tema que hoje tem, e diante de tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, me parece que é inegável que diante do princípio da concentração de atos da matrícula, diante das normas atuais da Corregedoria Paulista, essas restrições deveriam constar, se não integralmente, pelo menos de forma remissiva, que aquele lote é alcançado por determinadas restrições urbanísticas convencionais impostas pelo seu loteador lá na origem do loteamento. Daqui, de novo, é uma proposta para a gente discutir um pouco em seguida a respeito das situações em que não existem, né? Talvez a gente tenha que fazer um corte entre os empreendimentos anteriores à Lei 13.097 e os posteriores, né? Talvez a gente tenha, debatendo isso até com o próprio juiz auxiliar da Corregedoria aqui em São Paulo, em outro foro, eu acho que, por uma questão de ordem prática, talvez devam ser priorizados os novos empreendimentos. Acho que os novos empreendimentos deveriam seguir essa regra de publicidade ampla registral através de averbação remissiva das restrições nas matrículas individualizadas dos lotes, além de arquivamento da minuta padrão da promessa de venda e compra junto com o memorial do loteamento, mas também termos um plano de divulgação, ampliação dessas restrições para os loteamentos mais antigos. A penalidade lá que a 13.097 prevê é uma penalidade muito severa, né? Ela levaria a uma conclusão, se fosse aplicada ipsis litteris aí pela jurisprudência, acho que ela ainda não foi testada, a lei como um todo, a 13.097 é uma lei nova, né? Porque de 2015 ela deu 2 anos de prazo para que esses atos todos fossem averbados nas matrículas dos imóveis. Então, nós estamos falando aí de 2018 para cá, ainda não temos uma massa crítica de uma jurisprudência nem estadual nem federal a respeito da 13.097 que possa nos indicar uma solução definitiva a respeito do tema. Mas o que está previsto lá na lei é que, de fato, se aquelas averbações não são realizadas, essas situações se tornam inoponíveis, ineficazes em relação a terceiros de boa-fé, adquirentes ou credores do imóvel. Aqui um pouco de reflexão doutrinária, né? O tabelião Reinaldo Veloso dos Santos tem um pensamento sobre essas restrições com o qual eu concordo, por isso que eu trago aqui. Ele diz que a autonomia do loteador, manifestada lá no arquivamento do contrato padrão no registro de imóveis, não implica prerrogativa de caráter absoluto e perpétuo, né? A sua liberdade em estabelecer as restrições ao direito de propriedade alheio está limitada pelo próprio ordenamento jurídico. É difícil a gente hoje falar em direitos absolutos, né? O próprio direito de propriedade hoje é relativizado pela função social, então todos os direitos são em certa medida, relativizados. Nenhum direito é eterno. A própria Constituição da República pode ser emendada, né? E aí eu me pergunto, o plano diretor, a lei de zoneamento pode e deve ser revista a cada 10 anos em função da dinâmica de crescimento da cidade e das mudanças na realidade da vida moderna. Por que essas restrições não poderiam sofrer qualquer tipo de alteração ao longo do tempo? E falando de alterações dessas restrições, nós encontramos na Lei de Zoneamento de São Paulo também, lá no artigo 59, inciso 2, o que seriam as condições legais para que essas restrições fossem alteradas. São condições de exigência tão alta que, na prática, elas se mostram praticamente inviáveis, né? Veja que a Lei Municipal de São Paulo exige um acordo entre o loteador e todos os proprietários de lotes naquele loteamento,
a emissão de um parecer favorável da CTLU, que é o órgão técnico, né, aqui de São Paulo, de urbanismo, e ainda a anuência do próprio prefeito. E aí, lá no parágrafo 3º, a gente encontra um certo mitigador, que, né, impossibilidade de localizar o loteador, seria possível a anuência de 2/3 dos proprietários dos lotes. Há todo tipo de dificuldade na implementação dessas exigências legais. A gente sabe, por exemplo, que há muitos casos de contratos particulares, de promessa de venda e compra não escriturados ou não levados a registro, em que o titular, o legítimo possuidor atual do imóvel não é o proprietário tabular que consta lá na matrícula do imóvel. Há casos de usucapião, de invasão. Então, assim, a realidade registral pode não coincidir com a realidade de titularidade e de posse desses imóveis. Primeira situação. Segunda situação, hoje nós temos associações de moradores em vários bairros da cidade, às vezes mais de uma no mesmo bairro, e com representatividade heterogênea, né, dos moradores. Então, unanimidade ou 2/3 de todos os moradores, digamos assim, para ficar mais amplo, é uma exigência legal que beira a inviabilidade da alteração das restrições. Eu trouxe aqui algumas decisões que, sobretudo da primeira vara de registro público de São Paulo, da Corregedoria Geral, tratando do tema alteração de restrições de loteamento em São Paulo, ou do Estado de São Paulo em geral. Então, nós temos aqui um caso, por exemplo, de um pedido de providências que pretendia o cancelamento de cláusula restritiva de 1956, veja, lá do 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e sob a alegação de que houve uma descaracterização completa do entorno, né? Nenhum imóvel do entorno mais respeitava, as restrições já não vinham sendo aplicadas há anos. O que afastaria o seu caráter erga omnes. Esse caso aqui, de julho de 2020, foi julgado pela doutora Tânia, juíza da primeira vara, procedente, tá? Sob esse argumento. Mas, na verdade, tinha um outro detalhe aqui que eu estava esquecendo de mencionar, que é importantíssimo. Essa restrição não foi aquela imposta na minuta padrão do contrato de promessa de venda e compra de lote no loteamento. Foi uma imposição ao longo da cadeia dominial, em algum elo de transmissão, um vendedor impôs ao comprador determinadas restrições. E aí, diz a doutora Tânia, a meu ver, acertadamente, que esse tipo de limitação ela não tem caráter próprio terreno, não se atrela ao imóvel e só tem efeito entre as partes. Então, no momento que o imóvel é transmitido, ela não tem eficácia real, seria uma eficácia meramente obrigacional. Depois nós temos um caso aqui do Guarujá, em que a decisão foi no sentido de que aqui se pretendia, o pedido de providências, né, que se pretendia a mudança de uso de comercial para residencial, o que era contrário às restrições do loteamento, né? E a decisão foi, não, olha, as restrições continuam plenamente em vigor e essa alteração depende de uma demanda judicial litigiosa mesmo, e que se comprove o mérito da demanda, né? E eu aqui administrativamente não posso fazer esse cancelamento. E também tinha uma questão aqui de conflito com o plano diretor, porque a própria lei permitiria esse uso diferente, mas as restrições foram mantidas. Um caso aqui do 14º Registro de Imóveis de São Paulo, também pedido de providências de 2015, esse caso. Também se pretendia o cancelamento das restrições pelo argumento da descaracterização do loteamento, que não corresponde mais à realidade. E houve o deferimento aqui, pelo argumento da descaracterização. Um outro caso do 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em que havia até um impedimento para a realização de incorporação imobiliária, e contra o que estava previsto no plano diretor de São Paulo. E aí a decisão da primeira vara foi: não cabe ao registrador controlar o cumprimento dessa restrição. Quem faz esse controle urbanístico é o município, né? Então, desse lado, nesse sentido,
a doutora Tânia julgou no sentido que o município pode até ignorar essas restrições impostas pelo loteador, mas ele tem que decidir ao aprovar o projeto, né? E não ao Poder Judiciário. Se houver qualquer ilegalidade, então cabe às partes buscarem as vias contenciosas ordinárias, né, em ação própria. Pois aqui o caso do TJ, que pretendia ter a nulidade de um alvará de aprovação aqui na rua Heitor Penteado, e a resposta do tribunal foi na linha da lei de zoneamento, que para fazer isso haveria necessidade de cumprir os requisitos de lei, que é aquele acordo dos proprietários, município, que a gente havia mencionado, que na prática se mostra inviável. Outra decisão do TJ de São Paulo também, aqui contra o loteamento da companhia City, e o tribunal reiterando que elas só podem ser modificadas desde que cumpridos os requisitos de lei. Aqui ainda estávamos na vigência da lei do zoneamento anterior de São Paulo, né, a 13.885 de 2004, mas invocados os mesmos requisitos legais. Bom, diante disso, a conclusão aqui para a gente passar para os debates, que é o que é mais importante aqui do nosso encontro, né, e da oportunidade de perguntas também, vamos ouvir o doutor Galhardo. Acho que, em resumo, são isso, né, são essas aqui. O conteúdo integral, me parece, das restrições atualmente deve constar das matrículas individualizadas dos lotes, seja em função da Lei 3.097, seja pelo princípio geral de publicidade ampla e restrita do registro imobiliário, seja pelas próprias normas de serviço da Corregedoria Paulista em vigor. Não basta apenas a menção no contrato padrão, isso seria uma publicidade muito restrita, e hoje eu acho que há embasamento legal até para questionar a eficácia dela perante terceiros, erga omnes, se não houver essa providência. Falei um pouco da dificuldade aqui de acessar essa informação numa auditoria padrão, sempre que as restrições só aparecem lá na minuta padrão, no registro original do loteamento. Falei um pouco aqui da ineficácia prevista na Lei 13.097, né, se elas não forem expressamente reproduzidas nas matrículas dos lotes. E as dúvidas aqui, os questionamentos, né, que a gente tem sobre o tema e sobre os quais acho que o Dr. Galhardo vai se manifestar também, são essas mesmas aqui. Se elas possuem, essas restrições possuem caráter próprio terreno, acompanham o imóvel, vigoram por prazo indeterminado, se elas devem ser mencionadas de ofício aí pelo oficial nas matrículas individualizadas do lote, né? Se elas não constam, quem teria legitimidade para pedir essa averbação, se o registrador, ao qualificar o registro de um novo loteamento, ele deve e pode analisar o conteúdo das restrições, se elas conflitarem com a legislação urbanística do município local, plano diretor, lei de zoneamento, se o registrador poderia devolver, qualificar e devolver por conflito das restrições com a legislação. Esse é um tema também interessante aqui para a gente ouvir o doutor Flaviano. Quais os limites também do registrador para fiscalizar o cumprimento dessas restrições, né, e os seus conflitos eventualmente com a legislação. E no âmbito da Lei 13.097, essa questão de se a ausência da averbação das restrições nas matrículas dos lotes dá algum efeito, né, se resulta na inoponibilidade perante terceiros ou não. Qualificação a gente já falou. Também aqui essa questão da alteração, se aparece algum pedido no cartório para averbar uma alteração das restrições originárias do loteamento, quais os requisitos legais que ele recomendaria ao registrador exigir, que ele exige na sua serventia, né? E por fim, essa questão de no conflito com a lei, o que prevaleceria, a lei ou as restrições, né? Muito bem, veja que não são perguntas fáceis, né? Eu procurei, desculpa a velocidade aqui da minha fala, mas é para dar oportunidade para ouvirmos o Dr. Galhardo e também para as perguntas aqui. Agradeço a todos, fico à disposição. Passo a palavra imediatamente ao Dr. Flaviano, por favor. Obrigado, Marcos. Parabéns aí pela exposição, pela brilhante, né? Novamente, a brilhante exposição. Esgotou de uma forma bem
sintética, porém bem completa, né, sobre todo esse problema da eficácia das restrições convencionais, né, num breve histórico aí, desse problema aí que acomete o mercado imobiliário, acomete as pessoas e traz ainda muita insegurança, né, para o mercado, né. Bom, enfim, eu queria comentar um pouquinho esses questionamentos finais, mas antes só reforçando alguns pontos do que você falou, e me cabe aqui olhar um pouco o lado do registro de imóveis, né, nessa questão das restrições, né. Qual o papel do registro de imóveis nessa questão de restrições convencionais imposta pelo loteador, né, quando do registro do loteamento? É uma só, dar a melhor publicidade possível para conhecimento de terceiros. Essa finalidade do registro de imóveis nesta questão aqui, né? E como é que se dá essa publicidade? Né? Você mencionou muito bem, historicamente, isso já acontecia desde o Decreto-Lei 58, de 37, e foi repetido na regra da 6766, né? Essa publicidade ela se dá pelo arquivamento do contrato padrão, quando o loteador vai lá depositar o registro do loteamento, né? Isso é importante reforçar, porque, por incrível que pareça, muitos ainda não sabem disso, né? Ou seja, como é que eu sei se um determinado imóvel possui alguma restrição imposta ao direito de uso ou ao direito de construir? Só a certidão de matrícula, a probabilidade dessa informação não estar lá é muito grande, né? Eu devo, então, solicitar uma certidão da matrícula com a filiação até a origem do lote, né? Esteja esse loteamento registrado naquela serventia, naquele cartório, ou na circunscrição anterior, né? Então, você mencionou aí os casos, por exemplo, da Companhia City, o 10º registro de imóveis, que pega a circunscrição da Lapa aqui, São Paulo, muitos loteamentos estão inscritos no 5º registro de imóveis em 1937, né? Então, eu teria que retroagir até a origem do cartório e o usuário complementar essa pesquisa lá no 5º registro de imóveis. E aí, vale muito o seu comentário, né? Uma pesquisa que leva tempo, é custosa e é arriscada, além de tudo, né? Somente os loteamentos mais recentes, né? E mais recentes, quando eu digo nos últimos 30, 40 anos, que alguma maioria de cartórios e de serventias passaram a lançar essa restrição na matrícula do lote, tá? Mas antes disso, a regra era não, isso não se fazia e não se era o hábito promover esse lançamento dessas restrições nas matrículas dos lotes desse loteamento. Comentar também aí a respeito da Lei 13.097 de 2015, que eu acho que é muito válida essa colocação sua, que trouxe no nosso ordenamento jurídico, reforçou o princípio da concentração na matrícula, né? É importante que todos entendam que é isso, né? Esse princípio da concentração da matrícula tem sido trabalhado não só por todos os profissionais que militam na área de direito imobiliário, mas especificamente até pelos registradores de imóveis, lá no início dos anos 2000, porque a gente percebe que aquela altura, e hoje ainda mas com um grau um pouquinho menor, uma aventura comprar imóvel no Brasil, né? Por quê? Todos aqui já compraram imóveis, negociaram imóveis, é claro, a grande maioria aqui são empreendedores imobiliários, então por que tirar aquele monte de certidões, tomar aquele monte de cautela para poder tomar a decisão de celebrar aquele negócio? Porque existe muito risco oculto, risco que não figura, que pode eventualmente contaminar o seu negócio, como por exemplo uma fraude de execução, né? Você adquire o imóvel, tira a certidão da matrícula, está tudo ok, tira a certidão do distribuidor civil da comarca onde o vendedor mora, mas ele tem uma fazenda em outro estado e está sofrendo uma ação trabalhista, ou ele tem uma empresa em outro estado, está sofrendo uma ação trabalhista lá, e amanhã vem um ofício lá daquele juízo trabalhista e decreta a ineficácia desse negócio que você
amanhã tem que ir lá e provar que você era um terceiro adquirente de boa-fé. Isso é custo, é trabalho, é insegurança, e é um problema todo. Então, nós, registradores, entendendo que isso, digamos, afeta a nossa função registral, né? Porque o registro de imóveis ele tem essa missão, né, de dar autenticidade, publicidade, segurança e eficácia para os negócios. Então surgiu essa tese da concentração da matrícula, ou seja, inverter esse ônus, né? O que não está na matrícula não pode ser oposto. E daí a mesma regra nesse exemplo da fraude de execução, então a determinada ação que eventualmente não estiver averbada na matrícula do imóvel, não pode eventualmente ser oposto ao terceiro adquirente que confiou lá naquela informação da matrícula do imóvel. E esse tema vale aqui para o tema de hoje, das restrições convencionais, né? Que, obviamente, se ela não... E a lei é muito clara, né? Quando fala em restrições administrativas, né? A lei quis abranger as restrições convencionais. Então, a 13.097 é perfeitamente aplicável a este tema tratado aqui hoje. E eu acho que se hoje digamos, um pouco forte a gente dizer, não produz efeitos, mas eu acho que a tendência da jurisprudência é chegar neste ponto, e não só com relação às restrições convencionais, como qualquer outra restrição administrativa. Vale até uma observação, Marcos, estamos propondo, uma das medidas que estamos propondo para o Ministério da Economia é dar conhecimento no registro de imóveis, até mesmo dos processos de tombamento, processos abertos, e ainda nem com tombamentos provisórios. Por quê? Porque um processo de tombamento pode levar 5, 10 anos, né? E também, da mesma forma, é um parto você conseguir informações seguras se o imóvel está fazendo parte daquele processo de loteamento ou não, né? Então, só entrando então neste ponto da concentração da matrícula e a averbação, esse novo dispositivo nas normas de São Paulo, né, que você mencionou, qual é a retórica dele? A retórica dele é exatamente essa, é adequar o ordenamento, enfim, a base normativa dos cartórios de registro a esse princípio da concentração, né? Então, não tenho dúvida que a partir da vigência dessas normas que entraram em vigor no início deste ano, 2020, todos os loteamentos registrados a partir de 1º de janeiro de 2020, não só obrigação, como é dever do oficial, levar a notícia dessas restrições convencionais para a matrícula dos lotes oriundos desse loteamento. Aí a questão que eu sempre coloco também é como fazer essa averbação, isso é muito importante, né? Como dar essa publicidade, como levar essa publicidade. Porque o dispositivo diz e que serão noticiadas nas matrículas em averbação remissiva, né? Eu tenho defendido que essa averbação ela deve ser feita de uma forma mais genérica possível. Ou seja, ela tem que ser feita de forma que remeta o interessado, enfim, o terceiro consulente daquele registro público, né, diretamente ao contrato padrão. Porque se eu for lançar na matrícula cada uma das restrições convencionais constantes daquele contrato padrão nas matrículas do lote, nós corremos um sério risco de algumas dessas restrições, passados alguns anos, primeiro, cair em desuso, né, e a gente ficar na dúvida se ela vale ou não. E isso atrapalha o tráfego imobiliário, né, porque até isso a gente tem que tomar cuidado, o que leva para a matrícula. Esse princípio da concentração da matrícula, vamos dizer que ele tem esse revés, né, a gente precisa tomar cuidado para que o que leva também, levar com critério e de forma responsável. Porque tudo que você leva para a matrícula, você impede o tráfego, a pessoa tira uma certidão, vê aquela anotação ali, opa, peraí, isso aqui, como é que é isso? Está valendo? Será que tem algum problema? E pronto, se parar alguma dúvida, pode surgir aí algum problema com relação ao negócio, né? Então,
eu acho que essa averbação ela tem que ser feita de uma forma remissiva mesmo, ou seja, direcionar o sujeito, olha, neste lote constam, faz parte do loteamento, cujo contrato padrão constam restrições convencionais impostas pelo loteador. Uma averbação genérica, que eu acho que é suficiente para remeter e isso se perpetuar nos registros posteriores, né? Uma outra questão... Galhardo, pois não. Só um comentário sobre isso, desculpe. Concordo plenamente com a averbação remissiva, mas talvez mencionar em qual circunscrição, sobre qual número, né, de inscrição se encontra registrado o loteamento. Vai depender da época do loteamento, enfim, mas porque aí facilita bastante a pesquisa, né? Exatamente. Então, por exemplo, a partir da vigência desta norma, algum lote que eventualmente ainda esteja lá no loteamento, lá no 5º Registro de Imóveis, em 1937, que eu vá agora abrir a matrícula, eu vou lançar e vou abrir a matrícula, vou fazer essa averbação, remetendo ao interessado, olha, lá no 5º Registro de Imóveis, figura lá o contrato padrão, é lá que você tem que constar as restrições convencionais, né? Muito bem. E poderiam os oficiais, então, de registro promover esse lançamento de ofício, né? Vejam, a gente discutiu isso na outra ocasião, né? E, assim, fica um pouco preocupante a postura de sair lançando essas averbações de ofício. Então, imagina o sujeito tem lá um imóvel, o empreendedor tem um imóvel, ele acorda no dia seguinte, tem uma averbação lá, de que tem uma restrição lá, imposta lá por trás, né? Então, acho que, no mínimo, valeria uma provocação dos interessados, né? Para que haja uma rogação, né? E alguém amanhã poder ter um lastro de onde veio esse pedido, né? Porque o oficial também ele não pode sair praticando atos aí, né, sem nenhum tipo de provocação, né? Temos até esse princípio da rogação no registro de imóveis, que eu acho que é aplicável aqui para essa questão. E sem contar também essa questão da perda de objeto, a revogação expressa ou tácita pelo plano diretor, né, ou simplesmente pelo desuso. De repente, esse lote especificamente, ele está fora daquelas restrições que eventualmente o loteador impôs. Então, teria que haver uma análise aí realmente para ver se, principalmente nesses loteamentos mais longevos, se realmente essa restrição ainda, se esse contrato padrão ainda se aplica àquele lote, né? É até importante mencionar, na última oportunidade que a gente teve de falar sobre isso, alguém mencionou algo que eu achei muito interessante, né? E tem ligação que a gente vai falar logo adiante na questão da fiscalização, o controle de observância, né? Se deve ser feito e por quem deve ser feito. Alguém sugeriu uma hipótese de uma modificação legislativa para se criar, no âmbito da extrajudicial, né, mecanismos de restauração, revisão ou extinção dessas restrições com participação de todos os envolvidos, poder público, sociedade organizada. E isso poderia muito bem, hoje, devido à tendência de extrajudicialização, ser promovido no próprio registro de imóveis, né? Porque você mencionou aí a lei de São Paulo, né? Realmente, eu praticamente, em 18 anos que estou aqui, eu nunca vi alguém conseguir fazer uma modificação dessa daí, né? Precisa ter anuência de todo mundo, precisa ter... Então, assim, estudar a viabilidade de se criar um procedimento mesmo, um processo em que se depura aquelas restrições que já não fazem mais nenhum sentido, né? E que já perderam totalmente eficácia. E nesse procedimento, poderia-se também fazer até o contrário, né? Revitalizar as restrições que ainda permanecem, né? Porque, como você mencionou, loteamentos de 100 anos atrás, né? O conceito de loteamento de cidade era totalmente outro, a dinâmica era totalmente outra, né? Então, só para registrar aqui que eu achei muito interessante, e pesquisando aqui aquela nossa outra participação, eu achei essa manifestação muito importante.
Qual o segundo ponto? A exemplo de outros procedimentos que hoje o oficial de registro de imóveis já preside, né? Como a usucapião extrajudicial, né? A retificação diária. Então, assim, acho que poderia ser um caminho bem interessante mesmo, com prazos para oitiva dos interessados. Enfim. Exatamente. Você deu um exemplo muito feliz. A usucapião extrajudicial, hoje, para quem não sabe, ela é possível ser feita na via administrativa, diretamente sob a presidência do oficial do registro de imóveis. Não é preciso mais você entrar com uma ação judicial de usucapião. E quando a gente fala de usucapião, é aquele sujeito que não registrou o título, comprou direitos hereditários e tinha um alvará e compromisso de venda e compra e inúmeras partilhas que não se consegue fazer no tempo, e ele tem lá a posse mansa, pacífica e ininterrupta e preenche os requisitos do capião. É possível ele fazer esse pedido diretamente no registro de imóveis. No estado de São Paulo, no ano de 2019 e 2020, já foram feitos processados mais de 4 mil usucapiões, assim, administrativamente. E, claro, com uma celeridade muito mais acentuada do que um processo quando ocorre diante do Poder Judiciário, né? Falando só, então, da fiscalização, né? Quem compete, né? O Marcos mencionou também muito bem essa questão de a quem compete fiscalizar o cumprimento dessa restrição convencional, né? Da parte do registro de imóveis aqui, como eu disse, sempre se entendeu, até a década de 90, de que o papel do registro de imóveis era única e exclusivamente da publicidade do contrato padrão no registro do loteamento, né? Porém, na década de 90, buscando dar maior efetividade a essas normas convencionais e decidindo casuisticamente, a Corregedoria de São Paulo e o Conselho da Magistratura de São Paulo passaram a exigir dos oficiais de registro o controle e a observância dessas cláusulas restritivas por parte dos usuários do serviço. Não obstante, as próprias normas de serviço já diziam que não era competência dos oficiais fazerem isso, né? E começou com uma decisão aqui, uma questão aqui de desdobro, em que a restrição não permitia desdobro daquele lote, porém a prefeitura aprovou o desdobro, uma verbação de uma construção de um lote residencial, a construção era para fins comerciais, e por aí adiante. Só que em 2018 isso foi ampliado com uma decisão da Corregedoria, publicada em caráter normativo, no sentido de que os registradores passariam a fiscalizar indistintamente quando da qualificação de qualquer título levado a registro. Bom, enfim, isso trouxe muita complexidade, trouxe um número de problemas muito grande, né, e causou uma grande confusão, porque todo e qualquer título que chegava no cartório de registro de imóveis, o oficial tinha que ir lá, retroagir até a restrição do loteamento de origem para saber se aquela averbação de construção, aquele empreendimento imobiliário, aquele título violava alguma restrição imposta no loteamento de origem. E, obviamente, em inúmeros casos, essas restrições já haviam caído em desuso, né, no decorrer do tempo, né? Nós temos hoje bairros inteiros com origem em loteamentos que possuem lá restrições convencionais, mas que se você vai lá no bairro, hoje ele está totalmente verticalizado e sem, talvez porque não se deu a devida importância lá no passado, e hoje já está totalmente desconfigurado. Então, não faz mais sentido fazer essa fiscalização. Então, muito bem, diante de... Choveu processo, choveu pedido de providências nas varas de registros públicos e na corregedoria, no sentido de se afastar. Está aí até o painel que o Marcos colocou, né? Cancelamento de restrição, decisões, etc. Tudo por conta disso. Pessoas querendo cancelar essas restrições nas matrículas, e restrições essas que já não produzem mais nenhum efeito, né? Então, a corregedoria voltou atrás no entendimento, né? E o Conselho Superior da Magistratura, num caso até interessante, em que o sujeito queria fazer uma averbação comercial num bairro estritamente residencial, porém que o bairro está totalmente tomado por supermercados, escritórios, etc.,
e acabou-se, então, afastando essa devolução do cartório, com base nos precedentes administrativos, e a partir de então, deu-se até caráter normativo. Aqui na cidade, no município de São Paulo, nós temos uma decisão da Vara de Registro Público em caráter normativo, proibindo o oficial de registro de imóveis de fiscalizar esse tipo de problema. Então, a quem cabe fiscalizar, obviamente, o Marcos mencionou, em primeiro lugar, ela tem origem no direito de vizinhança, né? Então, os próprios vizinhos, né, cabem, de uma forma individual ou de uma forma coletiva, organizada, através de associações, olhar se aquela postura ali daquele está respeitando a restrição imposta, né? Então, um loteamento recente, loteamentos hoje fechados, com acesso controlado, etc., onde se quer manter um padrão, né? Se quer manter um padrão construtivo, aqueles recuos, né? Enfim, evitar que alguém faça ali vamos dizer, um puxadinho, faz uma edícula, faz para isso, faz para aquilo, o vizinho, eventualmente, pode entrar com a medida e exigir o cumprimento dessa restrição, independentemente de figurar em qualquer lei municipal. E, obviamente, o município, né, na hora de se aprovar projetos construtivos, empreendimentos imobiliários, ele tem essa competência legal, competência, inclusive, constitucional, de fiscalizar o cumprimento dessas restrições que a própria 6766 já dizia que elas prevalecem quando mais gravosas, né? Não obstante toda a discussão aí que a gente conhece. Então, Marcos, eu não sei se há alguma questão aqui nas suas questões que você gostaria de colocar, e eu acho que vou deixar aqui para você, enfim, dar continuidade, então, senão eu falo demais. Muito obrigado pela excelente e sintética exposição também, acho que você conseguiu passar por todos os pontos polêmicos aí de uma maneira objetiva e resumida, e a gente está à disposição para desdobrar qualquer desses debates aqui. Eu não sei se há perguntas de participantes no nosso chat, Leonardo. Temos perguntas chegando, eu vou passar rapidamente para liberar vocês, sei que vocês têm outros compromissos previamente assumidos aí, mas se vocês tiverem mais 5 minutinhos, eu acho que seria legal a gente passar as perguntas que estão chegando, pode ser? Pode. Então vamos lá, vou começar para a gente não perder mais tempo e eu conseguir liberar vocês. A primeira é da Luísa Carvalho. Boa parte das perguntas estão um pouquinho grandes, então eu não vou conseguir colocar elas inteiras na tela, mas eu vou colocando parte delas para que vocês consigam visualizar também, mas eu vou ler elas inteiras. A Luísa Carvalho coloca: me perdoem a ignorância jurídica no tema, mas quais as implicações de um lote com restrições urbanísticas? Existem casos no mercado formal de início da construção e posterior problema jurídico em relação às restrições, impedindo o andamento do projeto? Muitos casos aí. Nós temos ações, inclusive, de pedidos de demolição de empreendimentos que foram iniciados com aprovações de projeto obtidas perante a municipalidade, e que depois, judicialmente, houve, através de ação civil pública proposta por associação de moradores daquele bairro, por exemplo, ou o Ministério Público, solicitando a demolição daquela construção, o cancelamento dos alvarás, sob o argumento de que aquele projeto não respeita as restrições. Você encontra vasta jurisprudência do assunto no Tribunal de São Paulo aqui, inclusive no STJ, com vários julgados. Existe um julgado relativamente recente, do ministro Herman Benjamin, como relator, que tem aproximadamente 70, 80 laudas de voto, só o voto dele, em que ele faz todo um histórico das restrições convencionais, o porquê delas, enfim. Então, recomendo aí uma pesquisa rápida de jurisprudência aí no site do tribunal. Há vários julgados nesse sentido. E o conteúdo delas varia muito, mas vai desde questões simples de potencial construtivo, recuos, número de gabarito máximo de altura, até problemas maiores de unidade unifamiliar ou multifamiliar. Isso é importante porque
Se o loteador concebeu aquele empreendimento para que aquele lote só abrigasse uma unidade residencial de uma família, né, que é a moradia unifamiliar, é uma casa, né, aquele lote não poderia ser utilizado para a construção de um edifício. E muitas vezes aquele quarteirão, hoje, na atualidade, foi adquirido por uma incorporadora, por exemplo, que pretende ali realizar a construção de um edifício, de um prédio residencial, comercial, e a existência dessa restrição, dizendo que na época que só poderia ser unidade ali unifamiliar, impediria a construção do edifício. Outras vezes tem questões de uso. O loteador diz que ali só poderia ser uso residencial, mas a própria lei urbanística atual, a lei de zoneamento, prevê um uso misto para a região, por exemplo, admitiria atividades de fins não residenciais à legislação. Mas lá atrás, 50, 100 anos atrás, o loteador disse que não poderia. Então tem todo tipo de restrição. Perfeito. Temos mais perguntas chegando aqui. Da Natália Lopes, ela fez, eu vou separar as duas perguntas dela, tá? A primeira está na tela. Ela pergunta como sustentar o disposto na 13097/2015 em face das manifestações das associações de bairro. E na sequência ela coloca qual a segurança de opor a concentração da matrícula em face dos questionamentos de terceiros. Bom, eu começo aqui, aí se o Galhardo puder complementar, por favor. Mas me parece o seguinte, eu não sei se eu entendi bem o ponto dela em relação à manifestação das associações de bairro. Veja, as associações elas são ouvidas nas audiências públicas, por exemplo, de discussão e atualização do plano diretor da cidade, por exemplo. Né? Tem audiências públicas e as associações podem ir lá se manifestar e opinar sobre como o zoneamento daquele bairro deve ser alterado ou não. Então, isso na ótica legislativa, digamos assim. Em relação às restrições, muitas vezes há associações que são mais, digamos, flexíveis para lidar com o crescimento e evolução da cidade, e há aquelas associações que têm uma postura mais rígida no sentido de eu quero preservar as restrições tal qual foram concebidas originalmente, ipsis literis, o que é muito difícil. Você tem restrições, por exemplo, no bairro do Pacaembu, que determina que o fechamento do lote só pode se dar por gradis vazados com 50 centímetros de altura. Hoje, na realidade de São Paulo, questões de segurança pública, por exemplo, né, você tem situações graves de risco à segurança, inclusive à integridade física dos moradores, das pessoas, e que a jurisprudência costuma relativizar, né, esse tipo de situação. Então, só para mostrar que muitas vezes o que o loteador previu lá originalmente, hoje, na cidade atual, não se mostra compatível, né, muitas vezes. Então, agora, a questão da lei 13.090, ela vale para todo mundo. Então, ela vale também para as associações de moradores. Quando a lei diz, olha, você tem interesse em... Poderia a associação de moradores pedir a averbação das restrições existentes na matrícula do lote? Eu entendo que sim, ela representa ali o conjunto de interesses, daí até ouvi o Galhardo sobre isso, mas eu entendo que sim, o município poderia, o próprio proprietário do lote poderia, e aí a gente daria cumprimento ao que determina a Lei 13.097. Eu concordo, eu acho que teria legitimidade sim para fazer esse requerimento. Obviamente, estando essa restrição muito clara, a tabulação dela no registro de loteamento, ela tem toda a legitimidade, né, de demonstrar o interesse ali de fazer essa averbação. Eu acho que a concentração da matrícula ela é uma construção que foi feita já, não é de hoje, e tem sido aceita, e os tribunais começaram a dar sinais de que estão entendendo a importância disso para o país, né? Ou seja, para a segurança, para dar, enfim, base segura informativa, né? Nas transações imobiliárias. Então, eu concordo, eu acho que a gente vai ainda chegar lá a ponto de o que não está, a restrição que não está na matrícula, ela não vai ser não vai poder ser oposta a nenhum terceiro adquirente de boa-fé. Perfeito. Um pouco mais adiante da discussão de vocês, ela até comentou que já tem um procedimento aprovado por CTLU em trâmite e que falta a manifestação do prefeito. Isso é São Paulo capital, será? Ela conta ou não? Ela não conta. Natália, acho que... Mas CTLU é capital. Acho que
Se puder só confirmar. Interessante. E eu vou partir então para a última pergunta do Jair Garrido, para a gente encerrar também, ou liberar vocês. Ele coloca que uma vez que os lotes estejam aptos para registro, também está sendo possível fazer o projeto de forma digital, assim como comentaram ontem aqui no evento o presidente da ARIRJ e do Colégio Notarial de São Paulo, que estiveram conosco realmente, em relação aos imóveis. Essa é para o Galhardo. Sim, resposta, sim, é possível. Não obstante aí os tempos pandêmicos desse ano, né? Esse foi o grande passo que eu acho que esse ano tivemos, que foi a regulamentação de um dispositivo da Lei da Liberdade Econômica, que é o decreto 10.278, de 18 de março. O que esse decreto disse? Ele disse que um documento original, digitalizado com os padrões técnicos firmados ali naquele regulamento, e esse arquivo assinado com o certificado digital ICP Brasil, ele tem a mesma força do documento original em qualquer repartição pública, em qualquer serviço público, né? Isso abriu as portas digitais do registro de imóveis. Por quê? Porque até então, somente os títulos nato digitais acessavam o registro de imóveis, ou seja, aqueles títulos confeccionados, cada parte com o seu certificado digital, algo que ainda hoje está muito distante dos nossos costumes, hábitos e costumes, né? Hoje a gente ainda faz o contrato no papel e raramente a gente faz ainda digital. Se bem que depois da pandemia isso andou, mas ainda a nossa sociedade é muito papelarizada ainda. Então, esse decreto permitiu que não só os processos de loteamentos, quanto os de incorporação imobiliária pudessem ser encaminhados pela ferramenta do e-protocolo das centrais de serviços compartilhados, utilizando essa ferramenta aí da digitalização. Então, ele não é um título nato digital, ele é um título digitalizado. E para isso, nós, registradores, desenvolvemos uma ferramenta que é um portal de assinaturas e de digitalização. Isso está lá no registrodeimóveis.org/assinador, assinador digital. O uso é gratuito, é aberto, e é exatamente para essa finalidade. A pessoa queira dar entrada num título, num formal de partilha, ele pode usar esse digitalizador, é um software que conversa com a impressora da pessoa, tá? Então, ele vai ter lá os DPIs necessários, ele vai ter todos os requisitos técnicos para que esse documento tenha validade no meio digital. Então, a resposta é sim, o processo de loteamento é possível ser feito também pela ferramenta do e-protocolo. Perfeito. Aí, eu não sei se o Jair assistiu ontem, mas o Sérgio Ávila esteve aqui com a gente, presidente da ARIRJ, o Augusto também, do CORE, né, do Colégio Registrado do Brasil. Eles exploraram bastante essa questão, Natália, mas Natália não, foi o Jair que colocou. A gente vai disponibilizar depois todas as gravações para vocês acompanharem, então, caso você não tenha assistido, ele detalha exatamente essa ferramenta, esse software, hardware, não estou muito bom em tecnologia, mas essa ferramenta que o Flaviano acabou de mencionar, tá bom? E antes de encerrar, só para complementar a última colocação, a Natália respondeu que é isso mesmo, Marcos e Flaviano, na capital, com base no artigo 59. Fico feliz de saber, tomara que ela consiga, ficamos na torcida, que não é fácil esse caminho aí. Né? Ótimo, bom saber. Ótimo. Pessoal, obrigado demais, eu vou liberar vocês. Agradeço pela disponibilidade, pelas informações compartilhadas. É uma honra muito grande ter vocês dois aqui para encerrar nosso evento. Inicialmente, a ideia era ter na abertura do evento, dada a importância do tema e tudo mais, mas por questão de agenda, a gente colocou aí no encerramento, mas o importante é que vocês estão entregando essas informações, essa discussão para as mais de 600 pessoas que se inscreveram aqui nesse Summit, nesse Smart Law Summit. Eu vou falar Summit Modelo Substituto, é tanto Summit que eu já estou me confundindo. Obrigado demais, Flaviano, Marcos. Prazer enorme tê-los aqui. Eu que agradeço. Fico à disposição. Prazer também foi todo meu, agradecendo a Smart, parabenizando pelo evento e agradecendo ao Flaviano aí pela parceria aqui no painel. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigado.